Iniciando a gravação, presidente. Obrigado, Fabiana. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão de julgamento do CAF, período da manhã do dia 16 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischio, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo, suplente convocado, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Muito bem. A gente vai dar início aos trabalhos apreciando o processo item 99 não, item 100, recorrente Diga Distribuição de Produtos Telefônicos S.A., da minha relatoria. Os itens 96, 97 e 98 foram retirados de pauta. Então, item 100, tá, gente? Bom, aqui um caso bastante simples. Não é do simples, mas é simples. Trata do presente processo de pedido de restituição de declaração de compensação, através do qual o contribuinte indicou como crédito restituível compensado pagamento a maior ou indevido de CSL. Referida a Perdecomp, recebeu o número final 3054. O valor do crédito informado é de 10.973,43. A Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre, através do despacho decisório, reconheceu apenas em parte o direito creditório. Ela reconheceu 10.759, deixando de homologar a compensação declarada na sua integralidade. E resignada com o indeferimento de seu pedido de restituição e compensação, a recorrente apresentou uma manifestação de conformidade, através da qual alega, em apertadíssima síntese, que houve equívoco no preenchimento do Perdecomp número 3054 e que antes da emissão do despacho decisório não teria havido notificação alertando a empresa para sanar o equívoco cometido. Isso foi o que ele alegou, tá? Só isso. Essa manifestação de conformidade foi analisada pela DRJ Fortaleza, que indeferiu a resignação da recorrente. Não satisfeita com a decisão rétro, a recorrente apresentou recurso voluntário de folhas 47 e 49, repetindo os argumentos já expendidos quando da manifestação de conformidade. Bom, vamos ao voto. Como vimos no relatório, a autoridade administrativa deferiu o pedido da recorrente apenas em parte, haja vista que verificou que o crédito informado seria insuficiente para fazer frente ao débito compensado. Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de conformidade, pois deduziu que a recorrente não teria se insurgido propriamente contra o despacho decisório, de folha 0711. Ainda, a manifestação de conformidade não teria sido calcada em nenhum vício, porventura existente, no despacho decisório em seus fundamentos. Vejam como se manifestou a decisão recorrida a respeito. E aí eu faço as minhas considerações lá embaixo. Deixa eu ver aqui, só um momentinho aqui. A decisão recorrida fala da alegação da parte sobre a falta de notificação do erro cometido, né? E diz que o ônus da prova em regra é atribuído à parte, né? O que mais que ela coloca aqui que eu acho que é importante? Fala que no processo administrativo, se tratando de pedido de restituição ou declaração de compensação envolvendo análise de direito creditório, o ônus cabe ao contribuinte no que concerne a prova do indébito. E que caberia ao manifestante, portanto, proceder à retificação do Perdecomp com vista a retificar o valor do crédito pretendido, enquanto pendente a decisão administrativa, coisa que ela não fez. Tá? E que não cabe à autoridade julgadora proceder ao cancelamento da Perdecomp, conforme foi pedido pela recorrente. Bom, o recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à fundamentação por ela adotada, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já expendidos quando da manifestação de conformidade. O ato que o contribuinte requer que seja realizado pela autoridade julgadora, no caso, o cancelamento do Perdecomp final 3054,
é ato típico da autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil. As autoridades julgadoras não detêm competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels, nosso delegado de julgamento durante muitos anos aqui em Florianópolis. O doutor Camerano conhece muito bem ele, né? Tal competência foi deferida exclusivamente às delegacias da Receita Federal a teor do artigo 273 do Regimento Interno da SRF, que eu reproduzo aí. Ressalta-se também que ao tratado cancelamento do PRDCOMP, a instrução normativa 900, que regulamentava na época dos fatos a repetição do indébito e a compensação, veda expressamente o referido ato após a emissão do despacho decisório. É o que se depreende da leitura do artigo 82 do referido diploma legal, normativo no caso. Tal vedação foi mantida nas alterações normativas posteriores, portanto, conclui-se que não compete às autoridades julgadoras administrativas cancelar de ofício o PRDCOMP. Ressalta-se que eventual erro de fato no preenchimento da referida PRDCOMP poderá vir a ser corrigido pela própria autoridade administrativa, desde que o sujeito passivo apresente os elementos probatórios que demonstrem sua ocorrência, nos termos do parecer normativo COSIT número 8, de 2014. Assim, vejo que nada a acrescentar em relação ao já posto na decisão recorrida, que adoto como minhas razões de decidir no presente caso. Vejo que o pedido da recorrente carece de qualquer plausibilidade, mesmo porque sequer pontuou qual teria sido o erro cometido no preenchimento do PRDCOMP. Também deixou de juntar qualquer elemento de prova que pudesse estabelecer o liame entre o pedido e os fatos materializados no presente processo. Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu só abrir aqui o DIGA 02, que eu quero me certificar de uma coisinha aqui. Tá, é isso mesmo. Eu vou ler o relatório. Vocês abrem o DIGA 02 para mim, por favor, só para entender, porque as duas estão intrinsecamente ligadas, tá? Abram o DIGA 02 também, o relatório do DIGA 02. Também é uma DECOMP, que utiliza o mesmo crédito, tá certo? Utiliza o mesmo crédito, e nesse caso, a delegacia reconheceu apenas R$ 214 dos 10.973, tá certo? Então, numa ela reconheceu 10.700 e pouco, e na outra reconheceu os outros R$ 214. Aqui, o motivo para homologação apenas parcial da compensação deu-se em função da verificação que o crédito informado já havia sido aproveitado na sua quase integralidade em outra PRDCOMP, a de número 3054, que a gente acabou de ver no DIGA 01, tá? Cuja análise se deu no âmbito do processo administrativo 2012-22. E aí, resignada com indeferimento, o que ela vem e diz na sua manifestação de conformidade? Houve equívoco lá na 3054. Então, eu quero que cancele aquela 3054. Tá? Também nesse processo aqui no DIGA 02. Tá ok? Então, veja que o contribuinte fez uma salada, e também aqui nesse caso, do DIGA 02, ela não apresentou o motivo pelo qual ela estaria pedindo cancelamento dessa PRDCOMP. Tá? Alguma dúvida, gente? Só, senhor presidente, por que eles não deram todo o crédito, então, na primeira lá, né? Poderiam ter dado todo o crédito na primeira. Isso que era. Deram uma parte, tá? Deixaram a partezinha que aproveitaram no outro processo. Pois é. Tem razão, doutor Camargo. Mas foi a decisão da unidade lá. Sim. Tá? Mantida pela DRJ. Diga, Marcelo. Não, na verdade é só uma dúvida, presidente. Eu queria só entender o entendimento da turma, o que vocês acham. Eu, inclusive, comungo do seu entendimento nesse processo, tá? Eu também tenho adotado essa questão. Só queria saber se vocês aqui na turma já chegaram a ver ou analisar um acórdão recente da EDELI na Câmara Superior, que ela aborda essa questão, e que pese no seu cancelamento da DECOMP, indiretamente a gente poderia falar que é assim um cancelamento, porque assim, lá na turma a gente tem o entendimento de que a gente não analisa débito, em PRDCOMP a gente não olha para o débito, ou seja, a gente não pode cancelar a DECOMP
por exemplo, sob o argumento de que o débito é inexistente. E aí tem aquele acórdão da DL recente, dizendo que não existe esse limite no contencioso, nem na lei, de que você só analise o crédito, e aí sim você poderia, por exemplo, determinar o cancelamento do Andecomp sob a justificativa de que o débito é inexistente. Vocês já chegaram a ver ou discutir sobre isso aqui na turma ou não? A minha dúvida é só essa. Cada caso é um caso, viu, Marcelo? Nós já chegamos a discutir algo parecido com isso, tá? Não especificamente esse caso que nós estamos vendo aqui agora, tá? Eu já tive, inclusive, casos da minha relatoria, por exemplo, que o contribuinte apresentou duas decomps, né, com o mesmo débito, entendeu? E aí nós tivemos que resolver essa questão. O contribuinte ficou com o débito declarado em duplicidade e sendo cobrado por isso, pela unidade local, tá? E aí nós cancelamos o débito, entendeu? O débito. Uhum. Agora, então, nesse processo aqui que ele pede, por exemplo, o cancelamento da decomp, se ele traz prova, por exemplo, de que esse débito, ele está pedindo o cancelamento porque esse débito, por exemplo, é inexistente, vocês analisariam? Porque a DRJ, pelo que eu entendo, ela nem como eu falei, cada caso é um caso. Depende. A gente analisa o débito. A gente, quando é escancarado, assim, que o débito não existe, normalmente a gente determina o cancelamento do débito pela unidade de origem para que não seja cobrado, para dar efetividade. Mas a gente entende que não tem competência para a gente cancelar a decomp. A gente não faz o cancelamento da decomp. A gente determina que a unidade de origem cancele o débito por ser inexistente, etc. Tá. Que aí o efeito vai ser o mesmo, né? O efeito seria o mesmo de um cancelamento de decomp, mas a gente se resguardaria na questão da competência, entendeu? Tá bom, legal, valeu, obrigado. Tá, então voltamos ao julgamento do nosso processo aqui, o DIGA 01, item 100. Mais alguma dúvida, gente? Podemos passar a votação, então? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. O DIGA 02 é a mesma coisa, tá? Mesmíssima coisa. Ele utilizou o mesmo crédito em outra decomp, né? E aqui pior, né? Nesse processo aqui, ele pede o cancelamento da decomp que foi analisada no outro processo, tá? Sem apresentar motivo nenhum, tá ok? Então, o voto é praticamente idêntico e a conclusão também, tá? Que é por negar provimento ao recurso. Estou Camerano? Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel? Relator, presidente. Doutor Carlos? Acompanho. Doutora Luciana? Acompanho. Doutor Nelson? Acompanho o voto. Doutora Letícia? Acompanho, presidente. Doutor Marcelo? Também. Então, também no item 99, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. O item 101. O item 101 também é igual, só que aqui nós estamos tratando de um outro crédito, tá? Um crédito diferente desse aqui que nós acabamos de analisar, mas a situação é exatamente a mesma, tá? Ele também utilizou, o crédito é até parecido, 10.900 e poucos reais de CSL, tá? Ele apresentou duas decompras para esse mesmo crédito, a DRF deu 10.000 e pouco em uma decomp e 200 e poucos reais em outra, tá? Aqui, nesse caso, a gente só está analisando um, porque o outro processo já foi, inclusive, arquivado. A DRJ indeferiu e ele não prosseguiu, tá? Então, aqui é a mesmíssima coisa. Nós estamos tratando da decomp final 0890. Tá? E o voto também é por negar provimento ao recurso. Idêntico. Tá? Estou Camerano? Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel?
Meu relator, presidente. Doutor Carlos, Acompanho. doutora Luciana, Com o relator, presidente. doutor Nelson, Acompanho o voto. doutora Letícia, Acompanho, presidente. doutor Marcelo. O relator. Então, no item 101, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passemos então ao julgamento do item, deixe-me ver aqui, 102. Conselheira Luciana, recorrente Credeal Manufatura de Papéis. Esse é um processo que trata de recurso voluntário interposto contra o acórdão por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade para não homologar a compensação efetuada em Perdecomp no importe de R$ 1.025,03, mantendo o despacho decisório. De acordo com o despacho decisório, o valor informado a título de crédito teria sido integralmente utilizado para a quitação de outro débito, não existindo, por essa razão, crédito disponível a ser compensado. Cientificada, a interessada apresentou defesa, na qual, em resumo, alegou que haveria nulidade do despacho decisório por erro de enquadramento legal, indicando artigos de lei que não se referem à situação correta, não havendo indícios de que a operação do manifestante seria ilegal, pleiteando sua nulidade por ser cerceado sua defesa. Ainda alegou que o despacho decisório veio desprovido de fundamentação legal, constando apenas que os pedidos não foram homologados por insuficiência de crédito. No mérito, buscou evidenciar a existência do crédito não homologado, afirmando que efetuou a maior recolhimento dos R$ 1.025,03 de R-Fonte sobre trabalho sem vínculo empregatício em 25 de março de 2005, estando claro, portanto, seu direito de ter o crédito compensado através da DECOMP. Contudo, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, rechaçando de planos preliminares e afirmando que os dispositivos apontados possuíam clareza solar sobre seu conteúdo, não sendo crível considerar que a lei preveja requisitos e, ao mesmo tempo, não sejam requisitos. No mérito, a Fazenda informou, insistindo na informação de que o crédito já haveria sido utilizado em outro processo e que a recorrente não haveria comprovado a existência de 2 pagamentos. Inconformada com o resultado de julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando o fato de que efetuou o recolhimento de R-Fonte sobre trabalho sem vínculo empregatício por duplicidade, ficando recolhido a maior o valor de R$ 1.025,73. Tal crédito foi objeto de 2 pedidos de compensação, não homologados pelo fisco. Por essa razão, como há crédito maior, seu direito de compensação é legítimo, pugnando pela homologação da compensação ante a comprovação do crédito informado na Perdecomp, número que cito aqui. O relatório, passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço. Em resumo, a recorrente pleiteia a reforma do julgado, apontando que no dia 23 de março de 2005 efetuou o recolhimento do imposto de renda tido na fonte sobre trabalho sem vínculo empregatício em duplicidade. O código de receita utilizado para o recolhimento dessa exação foi o de 0588. Como se demonstrou pelos dados anexados desde a manifestação de inconformidade, folhas 38 e 39, a hora recorrente efetuou os seguintes recolhimentos: código de receita 588, R$ 1.025,03, pago em 23 de 3 de 2005, código de receita 588, R$ 1.050,73, pagamento efetuado em 23 de março de 2005. O valor correto que deveria ter sido recolhido naquela competência para fins de cumprimento da obrigação tributária em questão se refere apenas ao montante de R$ 1.050,73. Porém, por equívoco, a hora recorrente efetuou um recolhimento maior numa outra DARF, no montante de R$ 1.025,73. Em razão do recolhimento maior de imposto de renda-fonte sobre trabalho sem vínculo empregatício, a hora recorrente ficou com o crédito no mesmo valor, ou seja, R$ 1.025,03. Tal crédito, como contado por ela, foi utilizado em 2 pedidos de compensação, um no valor de 625, outro no valor de 430
e 5,38, que foram objetos de um outro processo administrativo aqui. Ambos os pedidos de compensação encontram-se vinculados ao DARF com o Código de Receita 588 no valor de R$ 1.025,03, pago no dia 23 de março de 2005, e após ter constatado o recolhimento em duplicidade da exação incumbente, a hora recorrente transmitiu 2 pedidos eletrônicos de compensação para realizar o pagamento desse crédito maior. Essas 2 decômptes ela anexou ao recurso voluntário, né, as folhas 84 e 94. Nestes termos, considerados os esclarecimentos trazidos pela recorrente em seu recurso, entendo demonstrado o pagamento maior representado pelo DARF, número tal aqui, em razão pela qual deve ser reconhecido o crédito no valor de R$ 1.025,03. Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário. Tá, só uma questão. Então, esse é um paradigma repetitivo, né? E então, pelo menos é bem repetitivo. Então, presidente, aí eu fiquei na dúvida de como que eu vou esclarecer esses fatos em repetitivo. Não, o meu alerta é só para a questão da decisão ser o mais genérica possível, né? Aquele valor, por exemplo, ali, evita colocar o valor, fala só no direito creditório, tá? Eu tinha até já posto na decisão aqui o valor, eu já tirei fora. Uhum. Tá? Eu vou tirar pode ser só no dispositivo? Oi? Tá, eu vou colocar aqui o mais genérico possível, tirar o número do DARF e o número o valor do crédito. Tá bom. Tô camerando? No caso aqui, além dos DAF, ele trouxe lá a comprovação, né, doutora? A base de cálculo lá do imposto que foi retido na fonte, né? Uhum. Que o que ele tem que comprovar é que, olha, eu tenho que pagar uns 50 e não uns 25. Então ele mostra lá por que é uns 50. É isso que ele deve ter trazido, não é isso? Isso, ele colocou, anexou ao recurso voluntário. Ok. Volto com a relatora, presidente. Ok. Doutor Daniel? Com a relatora, presidente. Doutor Carlos? Com a relatora. Doutor Nelson? Voto com a relatora, presidente. Doutora Letícia? Com a relatora. Doutor Marcelo? Também voto com a relatora, presidente. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório solicitado e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido. Ok? Item 104, conselheiro Carlos André, Nova Aliança Montagens e Locações Limitada. Mais uma vez, conselheiro Carlos André contribuindo para a produtividade do seu presidente. Meus parabéns. Oh, os parabéns são sempre do presidente. Presidente, aqui, PDComp, né, o crédito de pagamento indevido a maior de contribuição social, né, no valor original de 50.366. Mas antes de entrar até nos fatos, eu tenho uma preliminar aqui, que é a questão da tempestividade do recurso voluntário. Eu vou pedir que os senhores sigam direto para o final da folha 6, onde eu falo do recurso voluntário, ali na parte destacada, que o contribuinte, na peça recursal, alegou em síntese os seguintes pontos. E o primeiro ponto é: pugnou pelo recebimento do recurso, mesmo perempto, em razão do disposto no artigo 35, né, do decreto 70.235, que diz que a perempção será julgada pelo órgão de segunda instância. Então, se formos direto lá no voto, nós temos aí uma questão de conhecimento do recurso, né? Então, eu cito aí o artigo 23 do decreto 70.235.
de acordo com o termo de ciência por abertura de mensagem à ciência, ou seja, a consulta no endereço eletrônico atribuído pela administração tributária ocorreu, que é o texto, né, da norma legal, ocorreu em 23 de 9 de 2019, conforme reproduzido em seguida. Considerando como termo de início a data de 24 de 9 de 2019, terça-feira, o tritídio para interposição de recurso voluntário encerrou-se em 23 de 10, quinta. Entretanto, de acordo com o termo de solicitação disputada, o contribuinte solicitou juntada aos autos do recurso voluntário somente no dia 28 do 10, conforme reproduzido abaixo aí no termo de solicitação. Tem, portanto, que o recurso é intempestivo. Importa salientar que, segundo o termo de abertura de documento, a contribuinte somente acessou o teor da decisão no dia 10 do 10, né, conforme aí o texto do termo de abertura. Contudo, de acordo com a legislação de regência, a ciência ocorreu no momento em que houve a consulta no endereço eletrônico, consoante o dispositivo legal. Essa decisão encontra respaldo do presidente da turma, que eu cito aí, volto a reproduzir, não é a primeira vez que a gente trata essa matéria, o voto do conselheiro Daniel sobre essa matéria, e eu ressalto também que a intempestividade já havia sido constatada pela Receita Federal no despacho de encaminhamento, diz lá de forma expressa, né, considerando o recurso voluntário intempestivo, nos termos do artigo 33 do decreto 7235, porém, tendo em vista o disposto no artigo 35 do mesmo decreto, propõe um encaminhamento. Então, eu voto pelo não conhecimento do recurso voluntário em razão da intempestividade. Se essa questão restar superada, passamos, então, aos fatos e as demais alegações da contribuinte. Aberta a discussão. Eu acho que além de intempestivo, é até inepto, porque ele só poderia alegar preliminar de tempestividade, né? Mas nessa preliminar de tempestividade, ele fala, na verdade, que a tempestividade vai ser analisada pelo órgão julgador, mas não traz nenhum fundamento para justificar a intempestividade. Ele só fala diante da via eleita para intimação que está totalmente em desacordo com os fatos. Ele não diz nada com nada, entendeu? Então, ele, na verdade, ele não ataca a própria tempestividade. Ele só fala quem vai dizer se é tempestivo ou não é o CAF. Né? Até inepto seria, ao meu ver, também. Sim. Mais alguma colocação? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Também acompanho o voto. Então, temos por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário por sua intempestividade. Vamos lá. Puxa, são vários mesmo. 121. Tá. Item 121, Intercam, que é processo de minha relatoria também. Só deixa eu abrir o arquivo aqui, gente. Que aqui eu me perdi um pouco. Então, é repetitivo, presidente? É. Mas é bem simples também, se não me engano. Vou ver aqui.
Trata-se de despacho decisório por meio do qual a autoridade administrativa indeferiu o pedido de repetição de débito e não homologou a declaração de compensação realizada pelo contribuinte. De acordo com o PRDCOMP, o crédito pleiteado pelo contribuinte seria decorrente de pagamento ao maior ou indevido de estimativas de RPJ. Todavia, a autoridade administrativa, ao exercer sua competência para examinar a liquidez e certeza do crédito, conclui pela inexistência do crédito decorrente de pagamento ao maior ou indevido, tendo em vista a integral utilização para quitação de estimativa mensal. Caso recorrente aqui na turma, né? Desta forma, no despacho decisório, indeferiu o pedido de repetição de débito e não homologou as compensações realizadas. Diante da resposta negativa, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, na qual, em síntese, alegou que houve erro de fato no preenchimento do PRDCOMP e que o crédito pleiteado referia-se, em verdade, a saldo negativo de RPJ do ano calendário 2013, no importe de 80 mil. Então, é aquele caso que nós já estamos careca de julgar aqui, né, que houve o erro no preenchimento do PRDCOMP. Ao invés de saldo negativo, de apontar saldo negativo, ele apontou pagamento ao maior de estimativa, tá? Podemos ir direto lá para o voto. O voto também não difere daquilo que a gente vem decidindo aqui. Como no relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise de liquidez e certeza de parte da autoridade administrativa derivava de pagamento ao maior indevido de estimativa. Assim, vejo que o pedido de restituição decorrente do direito creditório calcado de pagamento ao maior indevido de RPJ foi corretamente indeferido pela autoridade administrativa competente naquele momento, né? Entretanto, tanto na manifestação de conformidade como no recurso voluntário, o contribuinte formulou dois pedidos. O primeiro, para que fosse reconhecido o direito creditório e homologação da declaração de compensação. Alternativamente, requer o retorno dos autos para a delegacia competente a fim de que seu crédito oriundo do saldo negativo seja analisado e, ao final, seja homologada a compensação. Tá? E aí eu faço a minha decisão que já é padrão aqui. Aliás, padrão de todos os conselheiros. Né? E, ao final, eu dou parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de débito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice da revisão de ofício do PRDCOMP apresentado, devendo o processo retornar à unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do parecer normativo COSIT 08 de 2014. Tá? Alguma dúvida, gente? Marcelo, essa é a decisão padrão que a gente tem adotado aqui nesse tipo de caso, tá? Ele apresenta um pedido indicando o pagamento ao maior indevido, corretamente a autoridade com o que dispõe nas mãos, né, a autoridade administrativa com o que dispõe nas mãos, naquele momento ela indefere, porque aquela estimativa está alocada, inclusive, por conta da DCTF ao próprio débito, né, da estimativa. E aí, quando chega aqui, não, esse valor aqui não é não estou pedindo pagamento devido, sim é o próprio saldo negativo daquele período, tá? Então, por isso a gente vem decidindo nesse sentido aqui. Muito bem. Tô Camerano. Acompanho o relator, presidente. Tô Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Então, temos por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o óbice da revisão de ofício do PRDCOMP apresentado, devendo o processo retornar à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do parecer normativo COSIT 08 de 2014. Vamos lá. Então, itens 122, 123, 124, 125 recebem a mesma decisão. Passemos, então, ao item 127, conselheiro Camerano, Branil, Comércio e Indústria Têxtil Limitada. Sim, senhor. Então, eu inicio aqui fazendo um resumo do relatório e voto da decisão de piso, proferido pela terceira turma da RJ Rio de Janeiro,
de setembro de 2011. Um espaço decisório que o crédito era saldo negativo de imposto de renda apurado em 31 de dezembro de 2002. O despacho decisório, o saldo negativo informado na PRDCOMP de 339 mil, a autoridade lançadora reconheceu apenas 173.418. Disse que o crédito, então, teria sido insuficiente para compensar integralmente os débitos, então eles homologaram parcialmente a DECOMP tal e não homologou a compensação declarada naquelas DECOMPs ali. Final 1530-6004. O reconhecimento parcial se deu ao fato de não ter sido comprovado retenção na fonte, de 147.755, e tampouco a compensação de estimativa nos valores de 14.506, que é parte da estimativa de fevereiro, e 3.479, parte da estimativa de abril. Na manifestação de inconformidade, o interessado alega preliminar de decadência, cita lá o parágrafo 4º do artigo 150 do CPM. A partir do momento em que ele teria entregue a DCTF e a declaração de imposto de renda, lá em maio de 2002, cujo modali teria passado a contar o prazo de 5 anos, então ele acredita que teria ocorrido a decadência. Então, fala também que somente lá em 2009 que o fisco deu contribuinte de ciência do lançamento, no qual está a exigir soma indevida, ou seja, de entrega desse CTF passaram-se mais de 7 anos. Enfim, aqui não se trata de lançamento. Bom, passando aqui essa questão, que depois vai ser abordada lá na preliminar, ele fala de lançamento resultante de glosa nulo. Enfim, eu acho que ele se perde um pouco aqui, né? Muito bem. Então, vamos aqui. No mérito, o interessado diz que, em relação ao imposto de 147 mil, a retenção ocorreu no Banco Itaú, decorrente de aplicações financeiras em fundos de investimento, tendo sido a importância retida na fonte comprovada pelos documentos anexos emitidos pelo Banco Itaú. Então, ele trouxe os documentos, segundo ele, teria sido a retenção do Banco do Itaú. Aduz que a prova juntada jamais foi exigida do contribuinte, jamais lhe foi dada oportunidade de apresentação e muito menos foi buscada pelo fisco, junto à fonte pagadora, né? Alega ainda que se a fonte pagadora, por qualquer razão, não declarou e não efetuou o recolhimento do imposto que foi retido do contribuinte, não pode a este agora ser transferido o ônus da conduta negligente. Muito bem. Com relação às parcelas de estimativas compensadas, não confirmadas, diz que em maio de 2001 a janeiro de 2002 realizou pagamentos espontâneos de 16.479, que somados ao saldo negativo do IPJ de 2002, no valor de 41.415, totalizou 57. Abatendo do imposto a pagar por meio da compensação, os seguintes valores: 40 mil, que foi reconhecido como vale autorizado para a compensação, 17 mil, reconhecido apenas 2.493 e 3.479. Então, assim, ele vai recorrendo, vai discorrendo sobre os seus argumentos aqui. Basicamente, são esses aí. O voto da DRJ, aqui só preliminar, ele alega, a DRJ aqui não acata a preliminar de nulidade, porque o interessado foi regularmente cientificado de despacho decisório e não houve nenhum cerceamento de defesa. Acerca da alegação de ônus da prova, ele cita aqui o artigo 170 do CPN, né, que é a liquidez e certeza do crédito tem que ser comprovado. Que não teria trazido a comprovação do crédito. O interessado alegou também a decadência do direito de lançar,
invocando o decurso prazo que está no parágrafo 4 do artigo 150 do CTN, né? Não acolhe razão interessada. Os débitos em tela não lhe estão sendo cobrados através de autoinfração. Lembra que ele falava muito sobre lançamento, cobrança de lançamento de crédito lá no relatório. Os débitos em tela não lhe estão sendo cobrados através de autoinfração de notificação de lançamento. Instrumento de construção do crédito tributário, ao qual o alegado prazo decadencial se refere, mas por meio de despacho decisório. E a DECOMP constitui confissão de dívida, suficiente para a exigência de débitos. Ainda que assim não fosse, a lei não prevê decurso prazo decadencial, a partir das entregas de DIPJ ou de DCTF, como crê o interessado, né? Não se faz a contagem de prazo decadencial por essas declarações. Muito bem. Então, afasta essa preliminar de decadência. Afasta também a perícia, que caberia ao recorrente juntar as provas de que alega. Muito bem. Passamos aqui no voto, então, da DRJ. Tá. Aqui no item 56 do voto da DRJ, na única declaração de informações, na única DIPJ relativa ao ano calendário de 2002, o saldo negativo tem a seguinte composição. Então, eu tenho aqui a composição do saldo negativo. Por renda apurado, reduzindo o programa de alimentação do trabalhador, menos a fonte, 147 mil, que é essa fonte aqui que gera toda a discórdia, e por dinheiro pago por estimativa, então teria esse IR a pagar aqui na DIPJ. Ao analisar a composição do crédito, aqui tem, então, as parcelas que compõem o saldo negativo. Então, aqui a DRJ fez a composição aqui do crédito, né? O que foi confirmado, o que não foi confirmado, né? Veja que a fonte de 147 mil, ela foi totalmente não confirmada, né? E as estimativas mensais, por pagamento também não foi confirmado, e compensado foi confirmado parcialmente, né? Assim, esta lide versa apenas sobre as parcelas não confirmadas do despacho decisório, que é essa última coluna aqui. Vejamos primeiro, então, ela faz análise de item por item, né? O imposto é na fonte, 147 mil, né? Teria sido decorrente de uma aplicação financeira em fundo de investimento imobiliário. Segundo o despacho decisório, essa retenção não foi comprovada. O interessado alega que a prova dessa retenção deveria ter sido feita pela fonte pagadora, né? Na forma da legislação de regência, apenas o direito líquido certo pode ser utilizado da compensação de débitos tributários, né? Então, caberia ao declarante trazer essa prova. Além disso, são duas as condições da lei para a utilização das antecipações de imposto na fonte, que as receitas correspondentes tenham sido oferecidas à tributação e ainda que o beneficiário apresente o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, né? Em DIF, nem sob o CNPJ do interessado, nem sob o de sua filial, a fonte pagadora explicitada na DECOMP, que seria o Banco Itaú, declarou ter pago rendimento ao interessado ou efetuado qualquer retenção no ano calendário de 2002. Na DIPJ, o interessado declarou receitas financeiras, outras no valor de 899 mil, né? E na ficha 43, demonstrativo de imponentes na fonte, informou aplicações financeiras em fundo de investimento imobiliário no valor de 738 mil, a respectiva retenção no valor de 147 mil. No sentido de comprovar as alegações, as retenções, o interessado traz os documentos nos quais se lê que o Banco Itaú está informando ao interessado as características de aplicações em produto ex-post note, ou seja, diferentemente do que tinha sido alegado que seria em fundo de investimento imobiliário, né? Então, ele traz aqui as características da aplicação, a DRJ detalha aqui, né? Então, ele diz aqui, a DRJ, as informações em DIPJ e os sobreditos avisos não substituem os comprovantes de rendimento e de retenções formalmente emitidos pelas fontes pagadoras, tampouco os registros contábeis correspondentes. Sendo assim, a referida parcela imposta na fonte permanece não confirmada. Então, ele não confirmou a retenção, aquela, que foi totalmente glosada, 147 mil. Com relação às estimativas,
O interessado declarou saldo negativo de RPJ no valor de 41.415. Né? O sobredito saldo foi utilizado, assim, na extinção dos débitos de estimativas mensais de imposto de renda apurado em janeiro, fevereiro e abril de 2002, de acordo com o que se lê nas DCTF. Aí transcreve aqui, faz o quadro aqui da estimativa apurada, do que está vinculado na DCTF, os valores, tá? E explica aqui por que glosou alguma estimativa. Como se vê no quadro acima, com o dito saldo negativo de RPJ de 2001, o interessado compensou a estimativa de 2002, no valor de 60.479. Seria 40.000 mais 17.000 mais 3.479, em valores originais. Mas, das sobreditas compensações, o despacho decisório só pôde confirmar integralmente a compensação, após a atualização dos valores originais, da estimativa de janeiro no valor de 40.000. Tá? Essa ação foi reconhecida. A compensação da estimativa de fevereiro foi parcialmente confirmada, 2.493. E 14.506 não foram confirmadas. A compensação da estimativa de abril, 3.479, não foi confirmada. Então, ele resume aqui a situação das duas estimativas nesse quadro aqui. Bom, então, de maneira geral, seriam essas situações, tá? Em sua defesa, o interessado não contesta o valor do saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2001 e reafirma que totalizou 41.415. Todavia, ele soma este saldo de 2001 o valor de 16.479, que afirma ter sido pago no período de maio de 2001 a janeiro de 2002. Não acolhe razão interessada. O direito creditório do tipo saldo negativo não comporta somatórios de saldo negativo de exercícios distintos, ou acréscimo de DAF de outros anos calendários, ainda que estes em si fossem comprovadamente créditos do tipo pagamento maior indevido. E tampouco pode ser modificado 9 anos após a ocorrência do fato gerador. Então, ele acresceu lá um valor ao saldo negativo de 2001. Muito bem. Então, conclui-se que o despacho decisório, que do saldo negativo do ano calendário de 2002, 339 reconheceu o direito creditório de 173.418 e não reconheceu o direito creditório de 165, que deve ser mantido. Então, a DRJ mantém o despacho decisório. No recurso voluntário, cientificado em 11 de novembro de 2011 da decisão da DRJ, a interessada apresentou seu recurso voluntário em 2 de dezembro de 2011. Insiste em sua alegação da decadência, citando o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Quanto ao mérito, ele diz que a glosa de crédito no valor de R$ 147.755, relativa ao imposto de renda na fonte pelo Banco Itaú, foi decorrente de aplicação financeira em fundo de investimentos, que essa glosa é indevida, pois o tributo retido encontra-se comprovado pelos documentos emitidos pelo Banco Itaú, que ele anexa no recurso. Então, explica aqui como é que realizou a operação financeira na modalidade Sport Note e tal. Enfim. Retenção do imposto sobre aplicação financeira, enquanto registrado no livro diário, né? E assim vai discorrer, então, sobre essa retenção. Então, ele conclui aqui. Se a fonte que fez a retenção, por qualquer razão, não efetuou o recolhimento do imposto que foi retido do contribuinte, não pode a recorrente ser transferido o ônus da condição negligente daquela que está obrigada a repassar o numerário retido ao fisco, que no caso é o Banco Itaú. Quanto à glosa de estimativas compensadas, com saldo negativo do período anterior, ele repete essencialmente o que já tinha trazido lá na manifestação de inconformidade, já apreciada pela decisão de piso, que eu expliquei naqueles quadros lá, o que a DRJ fez. Bom, passando aqui para o voto,
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece da decadência. Conforme relatoriado, a recorrente insiste em se apegar à contagem do prazo decadencial para a constituição de lançamento ao citar o parágrafo 4 do artigo 157. A decisão de piso já se encarregou de mostrar o quão equivocada foi a pretensão da recorrente nesta matéria. Os argumentos trazidos na impugnação se repetem aqui neste recurso. Primeiramente, não estamos aqui tratando de impugnação lançamento de ofício, mas sim de apreciação da existência de direito creditório ou não. Segundo, eventual indeferimento per decom não acarreta a cobrança do imposto relativo na fonte, que a recorrente cisma em afirmar que tal não poderia por força da decadência. Imposto este utilizado pela recorrente como parcela integrante do seu saldo negativo de imposto de renda do ano de 2002. O que se cobrará no caso seriam os débitos indevidamente compensados e informados na DECOM. Declaração com força legal do instrumento de confissão de dívida. No caso de pedido de restituição, esclarece que não há prazo para que a fazenda se manifeste sobre o pedido. Diferentemente, se o mesmo estiver acoplado a um procedimento de compensação, uma DECOM. Situação que sinaliza que o órgão fiscal deverá se pronunciar em prazo de 5 anos, contados a partir da transmissão da DECOM, sob pena de homologação tácita, o que não ocorreu conforme já explicitado pela decisão de piso. Então, trouxe aqui reproduzir aqui a decisão de piso sobre a questão da decadência, né? Que eu compartilho aqui os seus fundamentos. Então, vou passar por cima. Então, fica afastada a preliminar decadência. Com relação à glosa da retenção de imposto renditivo na fonte, apesar da retenção do imposto na fonte estar informada na DIPJ do ano calendário de 2002, exercício 2003, em seus campos próprios, a unidade de origem não confirmou a retenção e a decisão de piso ratificou tal posição, uma vez que considera que os documentos trazidos e acostados às folhas 36 e 37 não possuem a força probatória necessária, além de quem consulta os sistemas da Receita Federal do Brasil, no caso o sistema DIF, consulta declaração, não se constatou alegada retenção. Os documentos, os aludidos documentos da folha 36 e 37, então tidos como comprovação do alegado e rejeitado pela decisão de piso, seriam. Então, seriam aqui os documentos que ele trouxe, a Branil, né? Seria aqui um documento do Itaú, mostrando aqui as características da aplicação efetuada, né? Das retenções, do valor líquido de resgate, né? Então, seriam aqui esses dois documentos aqui. Tá? As duas retenções, então você pode ver que as duas retenções aqui somadas, ou seja, a primeira retenção aqui, 121.536, né, no primeiro documento. A outra retenção foi de 26 alguma coisa, 218, 20, né? Então, essas duas retenções, então, somadas, dariam o valor de 147.755,19, que é o valor que foi utilizado na composição do crédito saldo negativo. Como elementos adicionais probatórios, traz a recorrente seu recurso cópia de registro no livro diário, onde estão informadas as duas retenções e o valor do resgate da ordem de 1.807.000, o qual está de acordo, inclusive, com o valor que consta no extrato de conta corrente da Bankline. Esse 1.807.000 aqui, que são os resgates daquelas duas aplicações que estão aqui reproduzidas, trazidas no recurso voluntário. Além disso, no extrato de conta corrente do Itaú Bankline, da conta da Branil, tem aqui o valor 1.807.000, que é o resgate daquelas duas aplicações. Bem, me parece que as provas de sua responsabilidade, escrituração contábil, os documentos e a própria DIPJ reunidas com os documentos externos, que são documentos externos desse Estado, contam a favor da recorrente. Ainda, a receita bruta destas duas aplicações perfaz o montante de 738.775,96, coerente com o que foi informado a título de receitas financeiras, no valor de 899.154, da demonstração de resultado, no calendário de 2002, situação que não mereceu qualquer reparo pela unidade de origem nem na decisão de piso. A força probatória pende para o lado da recorrente, de forma que me parece mais uma falta de informação da fonte pagadora
mesmo não havendo nos autos nenhuma informação acerca do recolhimento dos impostos em questão. Neste item, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a importância de R$ 147.755,19 como parcela integrante do saldo negativo do imposto de renda no calendário de 2002. Passando ao próximo item da composição do crédito, que foi influenciado no despacho decisório, as desestimativas compensadas com saldo negativo do período anterior. Para se ter uma visão do ocorrido, reproduz aqui o quadro da decisão de piso. Então, reproduzi aqui um quadro, já tinha mencionado lá. O que foi confirmado, o que não foi confirmado, das estimativas, né? Os valores não confirmados, conforme quadro supra, decorrem da não aceitação do valor 16.479,25, então considerado pela recorrente como adicionado ao saldo negativo. Esse é um valor que foi adicionado, simplesmente foi adicionado ao saldo negativo. Ora, este valor de 16 mil aqui nem sequer compôs o crédito solicitado pela EDECON. Ainda, não há nos autos nenhuma prova do recolhimento a que título se refere e a pertinente contabilização. Então, se concordar com a decisão recorrida, quando que eu reproduzo aqui, por que ela não aceitou esse valor que eu já tinha falado lá no relator, né? Que não consta do saldo negativo, esse valor. Muito bem. Então, neste item, eu nego o provimento ao recurso. Foi esse único valor aqui, o 16.495, que é o somatório daquelas duas parcelas ali. Então, senhor presidente, neste item eu nego o provimento ao recurso, porque não houve comprovação desses pagamentos a título de estimativa. Esse valor que foi adicionado ao saldo negativo lá de trás, ele não pode ser feito dessa maneira, como já explicado pela decisão de... Então, no caso aqui, então, eu nego o provimento a esse item do recurso. Como conclusão geral, eu voto para rejeitar a preliminar de decadência, para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer um direito creditório adicional de R$ 147.755,19, que é o próprio valor da retenção, da glosa da retenção. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Alguém quer tirar a opinião? Passemos à votação, então. Conselheiro Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor Marcelo. Eu também acompanho, presidente. Também acompanha. Temos, então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 147.755,19 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido. Ok? Item 128, conselheiro Camerano. Branil, Comércio e Indústria Têxtil Limitada. Olha, estou abrindo aqui, presidente. Então, eu inicio aqui transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, proferido pela segunda turma da RJ Rio de Janeiro, em sessão de agosto de 2010. Então, o presente processo trata dessas várias decompos aqui, que pretendem compensação negativa de condição social do ano de 2002, com débito da contribuição social e COFINS. Então, as compensações declaradas naquelas decompos ali indicadas, não foram compensadas, em virtude de insuficiência de crédito. Cientificado da decisão, o interessado apresentou impugnação. Em sua manifestação de conformidade, alegou que teria acontecido que, a partir do qual passou a fluir o prazo de 5 anos, para o fisco homologar a compensação. Então, ele cita lá o artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430, que teria havido decadência, no caso, a homologação, né, tácita. Assim, o débito cobrado enquanto ser marcado pela decadência, né, teria entregue até compra lá em 23 de dezembro de 2003,
teria sido notificado da homologação parcial do crédito em outubro de 2009, ou seja, decorrido mais de 5 anos da entrega da DECOM. Então, a alegação se resume a isso aí. No voto da decisão de piso, né, aqui, então, ela diz que o interessado apresentou em 23 de dezembro de 2003 o PERDECOMP final 1003. Posteriormente, ele apresentou uma retificação desse PERDECOMP, já lá em janeiro de 2004, que foi homologado. Posteriormente, apresentou em novembro de 2004 um outro PERDECOMP que foi homologado parcialmente, por insuficiência de crédito. Sendo este o PERDECOMP a ser analisado, este PERDECOMP aqui retificado é apresentado em novembro de 2004, é que essa DECOMP aqui que está sendo objeto de análise. Então, conclui aqui a DRJ. Como o interessado apresentou seu pedido de compensação em 11 de novembro de 2004, que é um PERDECOMP retificador, passa a valer esta data, e a ciência do despacho decisório ocorreu em 20 de outubro de 2008, não há que se falar em homologação do pedido. Então, não homologou compensação, praticamente é o que a questão a ser discutida foi essa. Muito bem, no recurso voluntário, ele repete os argumentos trazidos na impugnação. Insiste que teria ocorrido a homologação tácita, né? Aqui no item 22, aqui ele transcreve o parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430, que fala do prazo para homologação de compensação, né? E ele conclui lá: o contribuinte entregou seu pedido de compensação em 23 de dezembro de 2003, silenciando-se quanto aos PERDECOMP retificador que teria apresentado. É o relatório essencial, senhor presidente. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece. Inicialmente, esclareço que aqui não estamos diante de contagem de prazo decadencial para fins de construção de crédito tributário, como parece crer recorrente. Estamos diante de situação que demanda saber se houve ou não a homologação tácita da compensação hora pleiteada. O PERDECOMP original foi transmitido em 23 de dezembro de 2003, conforme já dito no próprio recurso. O DECOMP final 1003, sendo, entretanto, posteriormente retificado por um outro PERDECOMP, que foi esse PERDECOMP aqui 7018, que é um PERDECOMP retificador que foi transmitido lá em 2004. Este PERDECOMP foi objeto de homologação, eis a decisão de piso. O interessado apresentou em 23 de dezembro de 2003 o PERDECOMP final 1003 e, posteriormente, apresentou retificação do pedido em 26 de janeiro de 2004, através do PERDECOMP aqui, final 7018, que foi homologado. Depois, a interessada apresentou outro PERDECOMP, este sim objeto da presente análise, transmitida em 11 de novembro de 2004. Eis a decisão de piso. Posteriormente, apresentou em 11 de novembro de 2004 o PERDECOMP final 7091, que foi homologado parcialmente, por insuficiência de crédito, conforme demonstrativo de folha 34, sendo este o PERDECOMP a ser analisado. Então, nos termos do artigo 44, não teria ocorrido a decadência, como já expliquei lá o voto da DRJ. Então, está aqui o PERDECOMP, que foi apresentado em 11 de novembro de 2004, final 7091. A decisão de piso merece reparos, pois efetuou uma contagem equivocada, mas mesmo assim não ocorreu a homologação tácita. Se reproduzir novamente o disposto legal do prazo em questão. O prazo para homologação da compensação, declarada pelo sujeito passivo, será de 5 anos contada a data da entrega da declaração de compensação. A declaração de compensação que deve ser objeto de análise é a que foi apresentada posteriormente e que fora parcialmente homologada, vez que as outras foram todas homologadas. Então, esta última DECOMP transmitida em 11 de novembro de 2004, e levando em conta que do despacho decisório emitido em 7 de outubro de 2009,
A interessada tomou a devida ciência em 20 de outubro de 2009, ratificado pela unidade de origem e pela recorrente. Antes, portanto, de 5 anos contados de sua transmissão, que dar-se em 11 de novembro de 2009. Portanto, não ocorreu homologação tácita. Então, senhor presidente, como essa foi a única alegação que houve, questão da homologação tácita, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário, uma vez que não ocorreu a homologação tácita da DECOM. Isto eu voto. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Vamos passar a votação. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutor Carlos. Com o relator. Conseguiu ouvir? Ah, tá. Agora sim. Ah. Só um minutinho. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Letícia. O relator, presidente. Doutor Marcelo. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. É isso, né, doutor? É isso aí. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Só para me certificar. Com isso, a gente encerra o período da manhã do dia 16 de outubro. Tá ok? Eu pediria o apoio para parar a gravação, por gentileza.